Opa, tudo bem? Aqui é o Normandes da Algoworks e eu estou aqui hoje para responder para você as dúvidas que não foram respondidas no último webinário que a gente fez. O webinário a gente fez na última quinta-feira, dia 18 de dezembro de 2014, e o tema foi herança versus interface. Bom, às vezes você está se perguntando, que webinário é esse? É o webinário que a gente fez na última quinta-feira, dia 18 de dezembro de 2014. E para você poder assistir a reprise dele, tem um botão laranja aqui embaixo. Você só clicar que você vai conseguir assistir essa reprise, onde a gente falou das diferenças entre herança e interface. A gente mostrou 3 exemplos onde a gente aplicou herança, aplicou interface e foi mostrando os benefícios e as diferenças de cada uma. Mas essa reprise vai ficar disponível só até a próxima terça-feira, beleza? Então vamos lá, deixa eu responder as dúvidas. Bom, deixa eu só contextualizar, onde no primeiro exemplo a gente precisava de fazer o cálculo de tarifas para um determinado voo, beleza? E aí tem vários tipos de tarifas e a gente, antes de refatorar, era assim, tinha um enum que determinava um tipo da tarifa, se ele era básico, se ele era flex, e aí a gente tinha um if lá, se for tarifa básica, faz um determinado cálculo. Else, if, outro tipo, faz um outro cálculo diferente. Então a gente resolveu, a gente tirou esse if para esse tipo e a gente criou interface, criou classes separadas para cada um desses tipos de tarifa. Bom, a primeira pergunta aqui, que foi no primeiro exemplo que aconteceu, foi o Leandro Oliveira. Ele pergunta assim, o duration é exclusivo do Java 8? Isso mesmo, Leandro, ele apareceu na API do Java 8 e existem mais várias classes de interface que foram adicionadas no Java 8. Vale a pena dar uma conferida. No nosso blog, blog.algoworks.com, tem algumas dessas novidades que você pode conferir lá também, beleza? Aqui são 2 perguntas bem parecidas. A do Jorge Pedro. Não seria melhor criar uma classe tarifa em vez de uma classe para cada tipo? E o Kleber Xavier dos Santos, não ficaria melhor fazer uma classe para tarifa do que uma classe para cada tipo de tarifa? Bom, se a gente criar uma única classe tarifa, a gente vai passar, que vai calcular isso, a gente vai ter que adicionar esses ifs todos lá dentro, o que não vai resolver muita coisa. Se a gente precisar de alterar, mudou a regra da tarifa ou adicionou uma nova tarifa, a gente vai precisar de entrar nessa classe e fazer essa alteração, que não vai ficar muito legal, né? A gente tem que ficar, seria melhor a gente adicionar um comportamento quando uma nova tarifa for criada, ou então precisar de corrigir algum bug na tarifa, é melhor a gente pegar uma classe que só tenha aquela responsabilidade, né? Vai ficar mais fácil da gente identificar o problema. Olha a pergunta aqui do Bruno Silva. Poderia criar uma classe, por exemplo, calcula tarifa, que recebe um parâmetro do tipo calculadora. Eu imagino que esse parâmetro ele deve estar falando que seria uma interface. E teria um método que retornaria o valor calculado por aquele novo método que ele criou. Em cada tipo do objeto passado, ele perguntou se conseguiu explicar. Bom, se foi o que eu entendi aqui, Bruno, você estava pensando no seguinte, criar uma classe que vai receber num método o tipo da calculadora. E ali dentro a gente iria executar, de repente, a lógica do cálculo da tarifa, que seria simplesmente chamar o método, porque cada classe já teria a sua implementação do cálculo da tarifa. Então, na verdade, eu acho que não seria necessário essa classe, a gente poderia deixar já no voo, onde a gente fez no voo, chamar no enum para recuperar qual tipo de tarifa que a gente está querendo calcular e que ele já vai saber selecionar a instância correta. Então, eu não acho que seria necessário essa classe, ok, Bruno? Bom, a Ana Carolina Hernandes, ela afirma aqui, né, programador não deve alterar o código que está funcionando. Bom, isso é verdade também, mas não é só assim, coloca essa lei e fala, não podemos alterar mais esse código porque ele está funcionando. Normalmente, quando se fala isso assim, de uma forma, não mexe nisso que está funcionando, pode ser um problema. Porque às vezes os programadores falam, tô com medo de mexer nesse código, ele está funcionando, deixa quieto. Isso não é legal, porque é lógico, código vai ter bugs, código precisa de evoluir e às vezes a gente precisa alterar alguma coisa. Então não leva essa afirmação
ao pé da letra, não. Não existe bala de prata para que resolve todos os problemas, beleza? E você também não pode criar uma complexidade desnecessária para deixar o seu código 100%, assim, onde eu precisei de alterar, já tem um ponto de extensão. De repente você nunca vai ter esse ponto de extensão, então você nunca vai usar esse ponto de extensão. Então você pode criar uma complexidade desnecessária no seu código, beleza? Então é legal não precisar de alterar código que está funcionando, mas com moderação. O Edson Pereira, entendo que, de forma geral, a jogada aí é o baixo acoplamento. Isso mesmo, criar classes com baixo acoplamento é uma ótima regra aí da orientação a objeto, temos que seguir. E não podemos esquecer também da alta coesão, ou seja, uma classe tem que ter apenas uma responsabilidade, só uma razão para ela ser alterada, beleza? O Danilo Santos, seria possível fazer o Enum implementar a interface calculadora de tarifa, mas ele concorda que as classes de calculadoras separadas fica bem melhor e não deixa o Enum poluído. Acho que na verdade ele está fazendo uma afirmação aqui, né? Seria possível fazer o Enum implementar essa interface calculadora de tarifa. Sim, é verdade, tecnicamente é possível, só que como você mesmo já completou, fica mais legível o código se a gente tiver classes separadas. Se a gente deixar o Enum ali implementar dentro de cada Enum, implementar esses métodos, vai ficar tudo dentro do Enum e a bagunça está instaurada ali dentro do seu código, né? O Yuri Santana, nesse exemplo, também não poderia criar uma classe mais geral e depois apenas especializar ela? Por exemplo, criaria a classe tarifa e depois, usando os conceitos de herança, criar as outras classes sobrecarregando os métodos. Sim, Yuri, existe um padrão de projetos, o Template Method, que poderia criar algo que eu imagino que é isso que você quis dizer. Se as regras forem bem parecidas, bem iguais, e o que muda forem só alguns parâmetros, algumas coisas desse tipo, você poderia definir o Template Method, que seria uma classe abstrata, que ali, nesse método implementado, teria a execução das regras, e nessa execução chamando os métodos abstratos. Só que esses métodos abstratos vão ser implementados nas subclasses. E ali nas subclasses teriam só as particularidades de cada tarifa. Seria uma abstração também a mais para fazer isso se fosse o caso. Se você quiser também é possível. Aí você tem que... Sempre existe um trade-off, né? Você ganha numa coisa e perde outra. Às vezes você está ganhando um pouco mais de abstração, mas pode ser assim, seu código fica um pouco mais complicado de ser lido, né? Então você tem que analisar cada caso. O Ítalo Isinara, aqui em Manaus é escasso esse tipo de orientação. Já tinha lido um artigo sobre if bom é if morto. No artigo eles usam polimorfismo, mas achei muito radical, pois if muitas vezes é bastante útil. Sim, tem horas que é legal mesmo a gente eliminar ifs, como a gente fez nesse caso do voo. Quando a gente tem um if baseado em um tipo, de repente polimorfismo é melhor a gente usar nesse caso. Mas é claro, tem hora que a gente vai precisar de decisão. E usar if não significa que não podemos usar mais if durante a programação. Claro que sim. Mas se você puder evitar, beleza? Usando polimorfismo para facilitar o seu código, vai ficar legal sim. A Miriam Rebouças fala assim: sou iniciante em programação orientada a objeto. O que pude entender, por último, foi o seguinte: então posso programar sem a necessidade de estender meus códigos de classes apenas criando métodos? Bom, se eu entendi bem aqui, Miriam, você pode estender seu código criando novas classes, usando o polimorfismo. Você vai ter um determinado momento, no caso ali, que vai precisar de chamar um método, só que esse método está sendo chamado numa classe que está separada do seu código ali, está bem desacoplado. E tem hora que vai ser uma classe, tem hora que vai ser outra classe, né? Objetos podem ser objetos diferentes. Então você consegue estender, né, o seu código, adicionar uma nova tarifa sem precisar de alterar o código do seu projeto, o que é legal. Você adiciona código novo para uma funcionalidade nova. Beleza? Então vamos para o segundo exemplo. Para contextualizar, o segundo exemplo foi aquele que vamos lá, o programador
ele escutou assim, pô, herança não é legal, não quero usar herança nunca na minha vida. E aí ele criou a classe tripulante, a classe passageiro e também tinha a classe pessoa, que tinha lá o nome, o CPF, essas coisas. E aí ele falou, bom, como eu não uso herança, eu vou delegar 100% das chamadas que eu precisar de fazer em pessoa, como o nome, o CPF, ele fez delegação, ou seja, na classe tripulante tinha lá get nome, aí ele simplesmente fazia pessoa.getNome, get CPF, ele pessoa.getCPF. Tudo que chamava em pessoa tinha uma delegação. E a gente viu que ele era uma pessoa, tripulante é uma pessoa, então herança nesse caso seria legal, beleza? Então vamos às dúvidas agora. A Bruna Paola e Kleberson e o Jorge Pedro aqui fizeram, junto com o Marcos Douglas, algumas considerações sobre isso. Ó. Ao invés de ter um tipo em pessoa, o próprio tipo será a instância, certo? Aí o Marcos respondeu ela, ele optou por criar um atributo. E o Jorge Pedro, que está relacionado a isso também, ó, não entendi muito o atributo tipo, já que a classe pessoa sempre vai ser estendida. Quando eu precisar identificar tipo do objeto, é só usar o instance of. Ele falou, desculpa, você está falando besteira. Não, nunca está falando besteira. Toda dúvida é bem-vinda. Esse atributo tipo foi criado para responder, se alguém precisar de saber, se é um tripulante, se é um passageiro, se é um funcionário, alguma coisa assim. Eu poderia usar um instance of, igual o Jorge colocou aqui? Poderia, mas seria um if extra para falar isso. E pode ser que a gente esteja usando algum framework que ele já sabe chamar os métodos get nos nossos objetos, então deixar esse get tipo ali para retornar para a gente se é um tripulante, se é um passageiro, é uma coisa legal. A gente pode fazer isso, beleza? Tem uma outra pergunta aqui, eu já vou adiantar um pouquinho, que ele fala a respeito do toString. Por que você não coloca no toString? Também daria certo colocar? Daria certo, só que o toString é feito para descrever o objeto. Ele fala o objeto no formato de string. E o objeto não é só o tipo, ele tem outras informações. Então esse get tipo nos ajuda nesse caso, para falar exatamente e dar uma descrição exatamente do tipo daquela pessoa, se é um tripulante, se é um passageiro. Beleza? O Anselmo Luiz. E no banco de dados, como ficariam as tabelas? Um tabelão ou 3 tabelas? Qual a melhor forma? Bom, ele está falando aqui dessas classes pessoa, tripulante, passageiro. Existem algumas formas de a gente fazer isso. Ele está perguntando no banco de dados, provavelmente está falando sobre JPA e Hibernate. Existem algumas formas de a gente fazer esse mapeamento das tabelas dessas classes baseado nas tabelas do banco de dados. Às vezes já é um projeto que o banco de dados já está pronto, você está mapeando as classes, às vezes é um projeto novo, então isso tudo vai depender da estratégia. Pode ser, eu usaria aqui, poderia usar, por exemplo, uma tabela só, onde uma coluna tipo identificaria qual objeto que é. Lógico que se for um caso onde a gente tivesse vários tipos, poderia ficar complicado, de repente seria melhor criar tabelas separadas no banco de dados também. Mas o JPA consegue nos ajudar em todas essas situações, então tem algumas estratégias para fazer isso, beleza? O Fanuel Nunes, belas explicações, me tirou dúvidas, legal que te ajudou. Seria possível misturar herança e interface nesse segundo projeto? Ficaria interessante? Bom, eu não sei aonde ele quis dizer muito bem aqui, se é na classe tripulante, tripulante, passageiro, pessoa que a gente trabalhou, onde a gente estendeu. Ele queria implementar, não sei se ele está querendo dizer o seguinte, tripulante implementa pessoa. Se for algo assim, não seria legal não. É melhor, um tripulante é uma pessoa no sentido de herança, a gente querer aproveitar o que a pessoa tem, no caso de tripulante ou passageiro, beleza? O Rafael Oliveira tem uma dúvida. Na hora de instanciar a pessoa, não teria como você abstrair se é passageiro ou funcionário? Ou, por exemplo, new passageiro e passaria lá o nome. Bom, foi isso que a gente fez. Às vezes ele comentou isso daqui antes da gente terminar de evoluir o projeto, mas foi isso. A gente tinha então uma pessoa e a gente precisava de receber um objeto do tipo pessoa, e aí a gente passava, na hora de passar lá o objeto, a gente dava um new funcionário
new tripulante, new passageiro, algo desse tipo. Beleza? Aqui o Marcelo Cereja, dá os parabéns aqui pra gente, muito obrigado, ainda bem que a gente te ajudou aí. Ele deixou comentário no YouTube. No segundo exemplo, a classe pessoa foi implementada como abstrata, onde duas classes filhas, tripulante e passageiro a estendia. Supondo que estivesse trabalhando com JCF, CDI, Hibernate, JPA e fosse necessário entrar com dados de cadastro via formulário, numa página web, podendo assim cadastrar tanto tripulante como passageiro, escolhendo o tipo nesse formulário. Como atribuiríamos as propriedades, os values, lá dentro da página do XHTML, a esses atributos, já que ela não pode ser instanciada? Será que é uma forma ideal de fazer isso? Bom, dá um Feliz Natal aí, Feliz Natal para você também. A gente iria ter o objeto no nosso ManageBean, ou do tipo tripulante, ou do tipo funcionário, ou do tipo passageiro, depende de onde a gente estiver cadastrando. E como essa será a instância criada, não vai ser do tipo pessoa direto, repetindo, ou vai ser tripulante, ou vai ser passageiro, essa classe a gente consegue instanciar ela. Então a gente não vai ter esse problema da classe pessoa. Você não vai cadastrar uma pessoa. Deixa eu cadastrar uma pessoa. Não, ou é um tripulante ou é um passageiro. Então é esse objeto que a gente vai utilizar. Beleza? Para o terceiro exemplo, para a gente chegar ao final, foi aquele que a gente tinha herança para reaproveitar código, mas era uma herança no lugar errado, onde a gente definiu assim que a gente queria aproveitar algumas coisas de pagamento no ticket. Então, um ticket estendia a pagamento. Então, pode parecer estranho, né? Realmente ficou estranho e a gente identificou que isso não é legal. Então, vamos às perguntas. O Danilo Santos Andrade. Acredito que a herança não é o problema. O problema é usar apenas por preguiça. No exemplo passado de passageiro e tripulante faz todo sentido usar herança, pois o E1 cabe. É isso mesmo, Danilo. No segundo exemplo, a herança passageiro é uma pessoa, então é isso mesmo, deu certo usar lá, né? Usar só para reaproveitar código, como a gente já viu, não é sempre legal. A Bruna Paola e Kleberson, é que nesse caso, para cada ticket tem que ter um pagamento, né? Ou seja, ticket não é um pagamento, relação é 1, tem 1. É isso mesmo também, você também está certo. Um ticket tem um pagamento, ele não é um pagamento, então usar para reaproveitar código, mais uma vez, nem sempre é legal. Aqui o Luluca MacGyver. Estou desenvolvendo uma Bíblia online, já estou vendo que tenho que refazer tudo. Às vezes a gente identifica que a gente criou alguns caminhos que a gente não ficou legal, eles vamos ter que refazer. Pode ser que aconteça, mas toma cuidado, eu já falei isso em outra pergunta aí para trás, não vá tentar deixar não vai criar uma bola de cristal pensando que você vai identificar tudo que o usuário quer no futuro, né? Então, não faça isso, não tenta adivinhar e deixar pontos de extensão para todo lado no seu código, porque seu código vai ficar muito mais complicado. E às vezes você nunca vai usar esses pontos de extensão. Então, toma cuidado com isso, é legal você resolver o problema que o usuário está querendo ali da melhor forma possível, né? Mas identificou um lugar, esse lugar aqui eu acho que vai ter alguma mudança frequente, então vamos deixar uma forma melhor de ser feita, mas não pensa isso para todos os cenários não, às vezes não precisa reescrever o seu projeto todo agora não. O Kleber Xavier dos Santos faz a seguinte pergunta, ele está querendo dizer o seguinte, para a gente identificar se usa herança ou não, você faz a pergunta ticket é um pagamento? Não usa herança. Passageiro é uma pessoa? Sim, então usa herança. Então, Kleber, essas perguntas são válidas, mas nem sempre, não são todos os casos que vai ser tão claro assim. Quando a gente está trabalhando aqui com ticket, pagamento, né, passageiro, pessoa, acho que é mais fácil da gente identificar. Mas pode ser que você esteja trabalhando em algum framework que o nome das classes não são tão comuns assim, pode ser difícil de você identificar isso, mas você está certo. Valeu. Bruna Paola e Kleberson novamente. Se eu estudar Design Patterns, já ajuda a diminuir os maus cheiros? Então a gente, durante o webinário,
a gente tentou identificar alguns maus cheiros, né, que a gente chama os bad smells, o Uncle Bob fala isso muito bem, que é o seguinte, você identifica às vezes um problema e fala, isso aqui não está muito legal, não está me cheirando bem, já viu essa expressão? Então, o Design Patterns pode te ajudar a identificar isso também, né? Você começa a estudar e quando você estuda Design Patterns, a orientação a objeto fica mais forte na sua cabeça, né? E isso acaba te ajudando, mas não é só Design Patterns. Você estudar técnicas como TDD, desenvolvimento orientado a testes, também é legal, vai te ajudar a identificar esses maus cheiros. Você conhecer os princípios SOLID, que o Uncle Bob também descreveu para a gente, deixou de uma forma bem legal da gente aprender, também são formas da gente identificar esses maus cheiros no nosso código, beleza? O José Henrique, herança está relacionada ao acoplamento e não deve ser usada para reaproveitar código. Acho que foi a dica de hoje. A gente realmente não pode usar herança pensando só em reaproveitar código, isso não fica legal mesmo. Mas tem também o L ali do Solid, que eu falei agora mesmo, que é o princípio de substituição de Liskov, que diz mais ou menos assim, não dá para eu explicar esse princípio todo aqui nessas respostas, senão o vídeo vai ficar enorme, mas ele diz basicamente o seguinte, a gente tem uma classe mãe, né, e temos uma classe filha aqui. Todo lugar que eu tenho a classe mãe, se eu não conseguir colocar a classe filha no lugar e não funcionar para todos os casos, você tem um problema também, beleza? Então, essa seria um outro caso onde você não poderia usar a herança. O Danilo Santos Andrade, no primeiro exemplo, foi usado estratégia? Sim, a ideia é bem semelhante, né? Isso você acaba adquirindo esse raciocínio orientado a objetos à medida que você vai praticando. Então você estuda lá o padrão estratégia, e aí que lá fica na sua cabeça, e aí na hora que você começa a desenvolver, nem sempre você vai pensar assim, vou usar o padrão estratégia agora. Não, você vai usando isso naturalmente e você também pode usar mais de um padrão. Você fala, vou usar o estratégia, vou usar o command, vou usar o template method. Isso vai ficando natural à medida que você conhece bem a orientação a objeto. Você não precisa necessariamente dar nome aos bois ali, no caso dos padrões, beleza? O João Ricardo Almeida. Olá, vocês acreditam que o Java ainda consegue competir com as novas tecnologias web, como Node.js, em performance e principalmente em tempo de desenvolvimento? Bom, João Ricardo, né, eu não conheço muito bem o Node.js, mas a gente já trabalha com Python e Django aqui, o nosso site é feito em Python e Django. A gente também tem algumas iniciativas com Ruby on Rails. E sim, eu acho que o Java consegue concorrer com elas. Tem situações que eu imagino que vão ser mais adequadas usar uma linguagem, outra linguagem, mas não existe acho que não precisa de criar essa guerra, tipo, vamos usar só isso, esquece aquele outro. Acho que não é por aí, cada uma tem a sua aplicação. Então Java é uma das linguagens mais utilizadas no mundo e eu acredito que vai continuar sendo ainda por muito tempo, beleza? A Janaína Leandro, o que vocês indicam para quem está iniciando? Qual o passo a passo para chegar a uma aplicação completa? Imagina aqui. Bom, é estudar. Infelizmente não tem outra forma da gente aprender a programar se não for estudar, se não for praticando na frente do computador. Se você já conhece uma lógica de programação, já sabe, às vezes, alguma outra linguagem e quer aprender Java, orientação a objeto, te aconselho fortemente a fazer esse curso que a gente está lançando nessa promoção, com esses workshops que a gente está dando aí de bônus. É uma boa forma de começar, vai te economizar aí, com certeza, meses, anos de estudo aprendendo nesse curso que a gente fez aí para vocês, beleza? Bom, se você não tiver, às vezes, não tenho condições agora, entendo completamente, pode acessar o nosso blog, blog.algoworks.com, a gente coloca lá conteúdos gratuitos semanalmente. No nosso canal do YouTube também tem várias videoaulas que você pode ir estudando, tentando aprimorar o seu conhecimento, beleza? Bom, a última pergunta aqui do Marcos Douglas Santos. Melhor do que getTypo seria utilizar o toString. Né, eu até falei atrás aí a outra pergunta, que eu tinha lido essa pergunta aqui a respeito do toString.
Bom, como eu disse, repetindo aqui um pouquinho, o toString serve para a gente descrever um objeto através de uma string. Então, não é só necessariamente um tipo ali. No caso, eu queria ter uma palavra que descrevesse se era tripulante, se era passageiro. Então, eu resolvi criar esse método getTipo que iria retornar essa string. Beleza? O toString você pode usar, se não colocaria apenas um atributo, você poderia colocar mais de um atributo para identificar aquele objeto, descrever aquele objeto em forma de string. Beleza? Bom, então, finalizando aqui, eu gostaria só de lembrar para você da nossa promoção, que vai acabar agora, na próxima terça-feira, dia 23/12/2014. Essa promoção, a gente está oferecendo o nosso curso de Java e Orientação a Objetos, com mais 4 bônus exclusivos, que a gente não vende esses bônus separados, né? O primeiro bônus é o workshop de Design Patterns, onde a gente tem 5 Design Patterns que a gente explica através de exemplos. E não são exemplos assim, animal um cachorro instanciando esse tipo de coisa. Não é isso não, a gente tem exemplos mais parecidos com o mundo real que você vai encontrar no dia a dia. Na verdade, o nome do workshop são 5 Design Patterns, mas só que, na verdade, tem 6 e a gente ainda vai gravar mais um lá para vocês. Também tem um workshop de TDD, que a gente vai explicar um pouco das técnicas, vai explicar bastante das técnicas de programação orientada, guiada por testes, que é uma forma muito legal de você identificar problemas de design ali no seu código, beleza? Também tem o código sólido. Esse outro workshop vai mostrar os princípios Solid, onde você vai aprender muitos detalhes, assim, como melhorar o seu código, identificar problemas no seu código, como não fazer e como programar orientado a objetos. E para finalizar os workshops, tem um e-book de servlets, MVC com servlets, JSP, JSTL. Então, é um e-book muito legal que você vai conseguir avançar na programação web também. Além do curso de Java Orientação a Objetos, tem mais de 21 horas de videoaulas, cobre bastante dos fundamentos do Java, depois tem orientação a objetos a fundo, várias aulas de orientação a objetos, a gente vê alguns frameworks também, tem novidades do Java 8 para você também aprender mais e mais e continuar se especializando na área de programação, principalmente em Java, beleza? Bom, tem um botão verde aqui embaixo que você pode clicar para ver essa página dessa oferta que eu estou te falando, vai acabar agora na próxima terça-feira, dia 23. Se você deixar para comprar no dia 24, vai ser Natal ainda, mas não vai ter mais esse presente para você, beleza? O presente é até dia 23, agora na próxima terça-feira. Então, não deixa para a última hora, clica aqui embaixo nesse botão verde, você vai conhecer essa promoção e vai ganhar esses 4 workshops exclusivos, beleza? Bom, Feliz Natal para você, um próspero ano novo, que em 2015 você possa programar bastante, beleza? Abraço!